Nós vamos nessa noite passar alguns momentos de adoração ao Senhor. E por isso eu queria pedir que os irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 7. Lucas, no capítulo 7. Lucas, no capítulo 7. Nós encontramos a história de um homem, a história de um oficial romano. A história de alguém que por sua vez ficou registrado na Bíblia como um exemplo de fé. Do capítulo 1, do verso 1 até o verso 10, nós encontramos esse relato aí no livro de Lucas. Mas algo me impressionou na leitura, na história desse homem. No capítulo 5, no verso 5 e o verso 7, no verso 5 diz o seguinte: esse homem, por sua vez, tinha um servo. Ele era um alto oficial romano. Ele tinha sobre as suas ordens 100 homens sobre as suas ordens. Mas ele tinha um servo. Esse homem era um homem cujo coração amava os seus homens, aqueles que estavam ao seu serviço. Ele tinha um desses homens que estava enfermo. E esse, por sua vez, esse centurião, este soldado, esse comandante, sentiu compaixão desse seu servo. E ele ouviu, ele soube que Jesus estava naquelas proximidades, Jesus poderia curá-lo, aquele seu servo. Esse homem, por sua vez, enviou alguns dos anciões judeus até aonde Jesus se encontrava. E quando esses homens chegaram até Jesus, eles disseram, no verso 5 do capítulo 7, disseram para Jesus: olha, esse homem que nos enviou até aqui, até a sua presença, esse homem é um homem muito amigo de nosso povo. E ele tem, por sua vez, um servo que se encontra acamado. E esses homens disseram aqui nas palavras bíblicas, no verso 5, porque é amigo de nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. No verso 7, diz que esse homem, por sua vez, ao saber que Jesus estava vindo até a sua casa, ele mesmo se propõe ir ao encontro de Jesus. Ele se propõe ir até Jesus pessoalmente. Porque ele não se julgou digno de Jesus estar na sua casa. Embora este homem, um alto oficial, comandante, que tinha suas ordens, 100 homens, ele não se julgou digno de Jesus entrar na sua casa. Viu a sua indignidade. E nós vemos aqui, nesse mesmo texto, que ele chega diante de Jesus e diz para Jesus: olha, eu sou um oficial, eu tenho homens às minhas ordens, e o que eu digo para esses, eles obedecem às minhas ordens e eles vão. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou um oficial romano, eu tenho uma autoridade romana, eu tenho um poder romano, eu tenho em minhas mãos a autoridade romana. Mas ele disse para Jesus: olha, envia somente uma palavra e ele será curado. Somente uma palavra. Em outras palavras, ele estava dizendo: embora eu tenha autoridade romana, embora eu tenha o poder romano, tu és o Filho de Deus. Tu tens o poder de criar. Tu és o Criador. Aquele oficial reconheceu que Jesus não era um homem comum. Aquele oficial reconheceu que Jesus era Deus. Que Jesus tinha o poder de criar.
que Jesus, pela sua palavra, o seu servo poderia estar curado. Irmãos, aquele homem, ele conhecia que a religião judaica era superior à religião romana, à religião pagã. Ele conhecia acerca da verdadeira doutrina, do verdadeiro Deus. Mas embora este homem, embora conhecesse acerca de Deus, embora sendo um oficial, embora sendo alguém importante na sociedade, esse homem reconhecia que, embora os seus status não lhe davam nenhuma dignidade diante de Deus, ele reconhecia que a sua posição não lhe dava nenhuma condição favorável diante de Deus. Ele reconhecia o seu estado de dependência da graça de Deus. Ele sabia que somente Deus poderia curá-lo, e somente Deus poderia trazer a solução para ele. Sabe, nessa noite, nós precisamos entender como aquele centurião, como aquele homem, que nenhuma posição que nós temos nos dará algum direito, nos recomendará a graça de Deus a nós. Nós somos indignos, e o nosso coração precisa se prostrar como aquele centurião. O nosso coração precisa se prostrar diante de Deus e reconhecer que os nossos ofícios, os nossos status, não nos dão nenhum direito diante de Deus. Mas que a graça de Deus, ela é excelsa. A graça de Deus pode nos alcançar. Esta graça que alcançou o coração desse homem, desse centurião. E Jesus admirou pela fé dele. Somente por meio desse reconhecimento, nós estaremos abrindo a porta de nosso coração para que Jesus entre em nossa vida. E é por isso que nessa noite eu quero convidá-los, a igreja, a poder nos colocarmos em pé e cantar, com o nosso coração aberto diante de Deus, reconhecendo a nossa indignidade. Cantarmos o canto por número 208. Eu gostaria que ao encontrar, ficarmos em pé para podermos louvar ao Senhor. Ficássemos em pé e fazer como aquele centurião dizendo: Senhor, eu sou indigno de que tu entres na minha casa. Eu sou indigno de que tu entres no meu coração. Mas nessa noite, Senhor, eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Reconheço que a tua graça é excelsa, que a tua graça pode alcançar o meu coração. Senhor, nessa noite eu permito que o Senhor entre dentro da minha vida e restaure dentro de mim aquilo que eu preciso necessariamente nesta noite. Vamos então cantar esse louvor. Vamos fazer desse canto uma oração, uma certeza de que a graça de Deus alcançará as nossas vidas nesta noite.